mas as perguntas vai ser direcionadas para o pastor Nil aí, e se ele não souber, eu vou estar com o ChatGPT aqui já armado. Mas, primeira pergunta, João Lucas. Obrigado, pastor, pela palavra de hoje. Eu queria iniciar aqui com a seguinte pergunta. Tendo em vista a soberania de Deus sobre todas as coisas, a gente pode afirmar que foi da vontade de Deus o pecado ter entrado no mundo? Depende como você define vontade. Vai depender muito como você define vontade. Se você entende do propósito de Deus e dos eternos decretos de Deus, ou aquilo que é chamado da providência, né, Deus decreta a possibilidade do pecado. Então, algumas pessoas gostam muito de trabalhar com um termo que é chamado da vontade permissiva, é aquela vontade de Deus que pode ser desobedecida. Deus não quer que você peque, mas você pode pecar, né? Então, dentro dessa questão, cumpre-se um propósito de Deus o pecado entrar no mundo. Agora, era a vontade de Deus, era aquilo que Deus queria e intencionava para nós? Não, não era, eu não acredito assim, né? Mas o pecado não pega Deus de surpresa. O pecado não... Como eu disse na ilustração, né, Deus deixou uma cláusula de escape. Deus não quis um relacionamento forçado. Por mais... A grande questão é que a soberania de Deus nunca vai anular a nossa responsabilidade. Por mais que soberanamente Deus decretou tudo o que acontece e existe, quando nós pecamos, nós não somos forçados a pecar. Nós pecamos por responsabilidade própria. E aí alguns falam assim, mas isso não faz sentido. No dia que você conseguir me explicar que um Deus é três e três é ao mesmo tempo, numa explicação racionalmente que faça sentido, ou eu só me atenho à minha limitação cognitiva, intelectual, e falo, era da vontade de Deus, no sentido soberano, mas nunca foi a vontade de Deus para a minha vida. Olha, que viu? Quer completar? Eu estou pensando um pouco. Deus... Acho que eu ia falar alguma besteira. Aí Deus não quis que eu falasse. Então... Vai lá, fala. Não, Deus é soberano. Isso a gente já falou bastante sobre isso. Mas eu creio que a história da redenção prova que Deus é bom, certo? E a queda é necessária para que haja uma história da redenção. Então, assim, eu acho que a gente não deveria, como cristãos, tentar quebrar muito a cabeça tentando... Porque, como o pastor Nil falou, quando você conseguir explicar de forma lógica assim, uma doutrina como a Trindade, talvez a gente consiga entender como tem essa harmonia e equilíbrio da soberania, da bondade e da misericórdia, da graça de Deus. Mas conseguimos ver que assim, Deus, ele, quando criou a humanidade, ele criou num estado que a gente chama de estado da inocência. Então, criou eles sem pecado, mas com livre-arbítrio. Então, eles tinham a possibilidade de pecar e tinham a possibilidade de não pecar. Ele deu essa liberdade para Adão e Eva, porque ele é bom, ele é gracioso. Ele deu aquilo para eles porque ele os amou. E na queda, ele acionou o seu plano de redenção, mesmo estando no segundo estado da humanidade, o primeiro sendo esse da inocência, que só Adão e Eva viveram, e o segundo a gente tem o estado do pecado, ou então o estado da queda, né? Tem nomes diferentes para esse segundo aí. Mas a gente pode pecar e a gente pode não pecar, e a gente vai para um estado de não podemos não pecar. Então agora a gente está sujeito ao pecado, mas ainda vivos, porque Deus é bom e não nos puniu e nos deu a morte imediatamente.
Está querendo me interromper? Não estou querendo elogiar. Tu está citando Santo Agostinho aí, Santo cara. Agostinho, exato. Aí do segundo estado, nós que estamos aqui, nós conseguimos chegar no terceiro estado que Agostinho nomeou como estado da graça, né? Nem todos, esse é exclusivo para os eleitos. E aí chegamos no estado que ainda não é igual o primeiro, porque nós não temos o livre-arbítrio, nós temos livre agência, podemos fazer as escolhas do dia a dia, mas ainda sujeitos ao pecado, mas pela graça e pela obra do Espírito na nossa alma, no nosso coração, nós conseguimos, em algumas ocasiões, não pecar. Mas ainda sujeitos ao pecado, e a gente tem essa guerra dentro de nós, né? A guerra da carne contra o Espírito. E aí a gente chega naquilo que a gente chama da liberdade verdadeira, que é a nossa expectativa. Que nos céus nós não vamos ter o livre-arbítrio, mas isso não significa que nós não vamos ter a liberdade. Na verdade, o que vamos viver nos céus e na eternidade é a verdadeira definição de liberdade, porque vamos estar libertos do pecado. E lá a gente não vai ser que nem no jardim, que a gente pode pecar e a gente pode não pecar, mas porque a gente agora viveu essa história de redenção, nós conhecemos Deus como nosso Salvador, nós conhecemos Deus como soberano e ao mesmo tempo bom, e ao mesmo tempo justo, e ao mesmo tempo gracioso, misericordioso, nós podemos viver a eternidade num estado onde nós não podemos pecar. Então, libertos, né, do pecado, vivendo liberdade verdadeira, não com livre-arbítrio, mas simplesmente completamente livres. Eu digo isso para responder a pergunta do João Lucas, que eu não lembro qual foi a pergunta. Mas foi complementando um pouco o que você falou. Acho que a história da redenção, entendendo, né, o que Agostinho sistematizou nesses 4 estados da humanidade, a gente consegue talvez entender um pouquinho do porquê. Assim, a gente, sem a queda, sem a história da redenção, nós não conheceríamos a Deus, nós não entenderíamos esses atributos de Deus e nós não entenderíamos a necessidade que temos de ter essa relação com Ele. Deixa eu só fazer uma frasezinha só. A gente fala muito de um Deus soberano e de um Deus soberano que, às vezes, aqueles que creem nas doutrinas reformadas, aqueles que não creem nas doutrinas da graça, como os reformados defendem, eles falam que Deus respeita a nossa liberdade, né? E então, assim, é um ato soberano de Deus nos respeitar, certo? A gente precisa olhar para Deus e entender as nossas limitações, porque assim, quando eu falo não era da vontade de Deus e a gente peca, então essa vontade não... Ou eu preciso entender o que... Lembra que foi a primeira pergunta que eu te fiz? Depende como você entende o que é vontade de Deus. Porque se Deus tem uma vontade soberana e essa vontade pode ser desobedecida, então essa vontade não define nada. Então tem coisas na Bíblia que é tratado como vontade de decreto, Deus decretou que elas acontecessem. E tem coisa que Deus deu preceitos, que revela a vontade dele ideal para nós. Aquilo que é preceito pode ser desobedecido, aquilo que é decreto, não. E dentro da eternidade, dentro da história da redenção, o nosso pecado foi decretado por Deus. Então, esses estágios que o Judá citou aqui no Éden, era o não posso pecar. O pecado é uma possibilidade e eu posso escolher não pecar. Depois que o homem peca, eu não posso não pecar, eu sou um pecador. E depois de Jesus, eu não posso pecar. Entendeu? Não tem condições mais de pecar. Depois que a redenção é totalmente feita e nós estamos vivendo na glória, pecado já deixa de ser uma possibilidade. Eu queria perguntar que, se ele morreu por todos, por que tem pessoas que vão para o inferno se ele morreu em resgate de todos? A gente precisa entender, e aí é uma coisa que a gente precisa olhar para aquilo que a Bíblia diz, né? Então, lá no Evangelho de João, Jesus Cristo fala assim, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o todo por quem Jesus morreu não é
uma humanidade sem exceção. É uma humanidade sem distinção. Porque se Jesus Cristo tivesse morrido por todo e o sacrifício dele é eficaz, então nós teríamos que pregar o universalismo. Todo mundo tem que ser salvo. Agora, se eu falar, não, Jesus morreu por todos. Logo, se ele pagou a dívida por todos, ninguém pode ser cobrado. Você está entendendo? Tá entendendo? Ninguém pode ser cobrado. Só que o próprio Jesus fala que ele morreu para aqueles que creem nele. E aí a gente começa a entender que essa fé não é um produto da nossa volição, da nossa vontade, dos nossos desejos, porque o apóstolo Paulo que nos fala lá em Efésios que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé que eu preciso ter para ser salvo, não sou eu que desenvolvo, mas é o próprio Deus que me dá, por meio do Espírito Santo, quando eu escuto o Evangelho, quando eu compreendo e creio no Evangelho. E aí vai fazer sentido a gente voltar para João e ouvir Jesus Cristo dizendo assim, aqueles que o Pai me der, esses virão a mim. Olha, interessante. Aqueles que o Pai me der. Jesus, você vai salvar essa galera. A gente sabe quem é? Não, não sabe. Só ele sabe. Você vai salvar essa galera. Aqueles que o Pai me der, esses virão a mim. Olha só. O Pai soberanamente deu e a pessoa voluntariamente vai. Aquele que o Pai me der, esses virão a mim. E aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, por mais que eu possa crer, por mais que eu creia e creio, que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para perdoar a humanidade de todos os tempos, eras, na história da humanidade toda, eu não entendo que ele morreu por todos, ele morreu por aqueles que creriam, aqueles que soberanamente Deus agiria, fazendo com que respondesse o Evangelho. Só que a grande questão é o seguinte, você sabe quem são os escolhidos? Você sabe? Quem é que sabe quem são os escolhidos? Então a gente prega para todo mundo. Entendeu? A gente prega para todo mundo. Agora, a tranquilidade que eu tenho é que, porque Deus falou que vai salvar, a minha pregação não vai voltar vazia. Eu vou pregar e pessoas vão se converter. Porque Ele falou isso. Então, isso é o maior combustível para o evangelismo. Deus vai salvar pecadores. Essa é a promessa. Ele tem os seus escolhidos. Então, eu vou falar para todo mundo, sem distinção. Eu vou falar para todo mundo, sem exceção. Agora, Deus não vai salvar só brancos ou pretos, só ricos. O todos que a Bíblia fala é sem distinção. Deus salva homens, mulheres, judeus, brasileiros, americanos, indianos. Deus salva rico, Deus salva pobre. Deus até salva... argentinos. Não, o Carlos da UCPN é argentino e é gente boa. Ele vai para o céu. Não por ser gente boa. Completa aí. Eu acho que a sua dúvida é querendo entender assim, como é que Deus consegue ser justo e bom, né? Como é que ele é... A pergunta é essa, né? Cadê a justiça em alguns ir para o céu, alguns ir para o inferno, sendo que todo mundo é igual e Jesus morreu por todos, né? Tem um texto que responde exatamente essa pergunta. Romanos é um livro que é longo, ele é bem profundamente teológico, né? E ele explica, o ministério todo de Paulo talvez possa ser resumido, né, nele explicando o mistério revelado, né? Que na antiga aliança o povo exclusivo era o povo de Israel. Então a gente vê a história redentiva de Israel toda no Antigo Testamento, o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, é o povo étnico, o povo de Israel. Então a gente vê a história toda, o povo de Deus é o povo de Israel e todos os povos ao redor deles são os inimigos, que Deus condena. Então a gente tem essa ilustração física assim, étnica mesmo. E aí Paulo, na Nova Aliança, nesses textos aqui, ele explica agora que Jesus cumpriu o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, ele revela que agora o Evangelho não é exclusivo somente para o povo étnico de Israel, mas agora está disponível para todo mundo, mas continua sendo exclusivo para um povo eleito. Um povo eleito. E acho que Romanos 9 explica isso muito bem no início ali,
Mas, e aí ele usa, né, essa história dos filhos de Abraão. Então, tipo, de Abraão veio o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. E agora nós somos os herdeiros, né? Nós continuamos a linhagem de Abraão, no sentido de que nós somos filhos na fé. Então, nós compartilhamos a fé que o povo de Israel no Antigo Testamento tinha e tal. E aí ele fala dos filhos de Isaac, né? Que é o filho de Abraão. E a gente vê ali no versículo 9, né? A partir do versículo 9 do capítulo 9. Porque a palavra da promessa é essa: porque esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos. Está falando aqui de Jacó e Esaú. Os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó. Isso é Deus falando, né? Amei Jacó, porém desprezei Esaú. No ESV em inglês ele fala odiei, né? I hated. Amei Jacó, porém odiei Esaú. E aí vem a sua pergunta, no versículo 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Então ele já responde a sua pergunta bem ali. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E o texto continua. Então, assim, talvez uma ilustração que ajude, mas não sei se vai ser completamente justa, os dois miseráveis que tu usou para a sua ilustração, Abner. Ele era miserável. Mas aqui agora ele vai ser miserável também. Então, Abner e Natan, os dois estão me devendo $100. Os dois me devem $100. Eu preciso dos meus $100. Eles me devem. Se eu falar para o Abner, me paga os meus $100, ele precisa pagar meus $100 e o mesmo para o Natan. Se eu... Talvez você consiga afiar um pouco a ilustração. Mas se eu já tenho... Vamos lá, vamos dizer que eu tenho $1 bilhão. Assim, eu tenho o dinheiro. Então, eu posso... É isso, mas eu decido perdoar Abner e eu vou falar: Abner, não precisa pagar os $100, mas eu continuar cobrando Natan me paga meus $100 e ele precisa pagar os $100. Eu fui justo ou fui injusto com Natan? Por que eu fui justo? O que ele me deve, que Natan me deve, tem nada a ver um com o outro. O fato é que os dois me devem. Mas eu na minha bondade e na minha soberania, perdoei Abner, porque eu sou bom. Eu continuo sendo justo quando eu peço para o Natan me pagar os $100. Ele me deve os $100. E o fato de eu perdoar não anula o fato de que ele ainda me deve. Acho que é uma forma bem rasa, assim, de tentar ilustrar algo que é muito maior, né? Mas a justiça de Deus não está em jogo quando a gente fala da eleição, porque todos merecem o inferno, né? Mas ele é bom o suficiente e elegeu um povo para ser salvo. Fez sentido? Fez? Alô? Foi. Eu não queria, eu sei que eu não estou no nível aí de responder a pergunta junto a vocês, mas eu queria complementar um pouquinho nesse tema, né? Se Deus ele fosse 100% justo e apenas justo, não fosse misericordioso e gracioso, todo mundo iria para o inferno, certo? Se ele fosse apenas justo. E se ele fosse apenas misericordioso e gracioso e não fosse justo, provável que todo mundo iria para o céu. Então, o fato de algumas pessoas irem para o inferno e outras pessoas irem para o céu demonstra que Deus ele é 100% justo e 100% gracioso, certo? Sim. Com certeza. Próxima. Acabou já. Amém? Mais nenhuma pergunta? Não? Então, Posso orar para a gente finalizar? claro. Amém. Senhor Deus Pai, obrigado por essa palavra de hoje, obrigado por esse momento em que nós fomos abençoados, em que nós aprendemos, em que nós aprendemos mais sobre a Tua revelação, Deus. Abençoe a vida do
pastor Nil, abençoe a vida da igreja dele, que ele continue crescendo cada vez mais em conhecimento, em temor na tua palavra. E nós pedimos que toda a palavra que foi pregada hoje aqui não seja apenas algo para nós aprendermos conceitualmente, mas que isso venha refletir em nossas atitudes, que isso venha refletir em nossa vida, que nós venhamos a viver com um entendimento, Deus, de que Cristo, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso Deus, Ele é o Cordeiro que morreu por nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor Deus Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos enviou um rei, um profeta, um sacerdote. Que esse entendimento venha a alcançar todas as áreas da nossa vida. Que nós não venhamos a sair dessa porta da mesma forma que nós entramos, mas que venhamos a ser transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu queria trazer alguns recados, se vocês podem desejar. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Gente, 3 recados muito rápido, tá? Rapidinho.